Estão vendo minha tela? Perfeito. Então, deixa eu só estampar você aqui. Beleza. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu não... Porque nem fazia muito sentido preparar um material de revisão. Eu vou passar pelas sessões. A gente vai conversando. E vocês vão perguntando se vocês têm alguma dúvida teórica hoje. E aí amanhã a gente tira dúvida de exercícios. Pode ser? Ó, vamos por o destripador, vamos por partes. A primeira sessão. Ai, nossa, bateu. É, não deu choque. A matéria da prova é o capítulo 14, certo? Que fala. Derivados. Tem mais alguma coisa de outro? Não, né? Deixa eu só ter certeza do que eu tô falando. Pelo visto, então. É isso mesmo. A primeira sessão, 14.1, fala justamente de funções de várias variáveis, certo? E aí, eu pergunto a vocês, várias variáveis. Bom, vamos começar o seguinte, uma função de várias variáveis é uma função que vai de uma região do espaço. Esse espaço agora vai ter mais de uma dimensão, certo? Mas a imagem continua sendo um número real. Esse n vai ser de 2 para cima. Normal, assim, via de regra, a gente vai trabalhar basicamente com n igual a 2 ou às vezes 3, não muito mais que isso. Mas tudo que a gente está falando aqui serve para qualquer dimensão maior que 1, né? Ou maior ou igual a 2. Certo? E aí a ideia aqui é, a gente tem nesse espaço, o nosso ponto é um ponto com coordenadas, certo? Aqui eu vou representar como, de um modo geral, como sendo de x1 até xn, e aí isso aqui vai para uma imagem que é um número real, que é a imagem desses pontos todos aqui. Certo? Estão acompanhando? Sim. Então, isso aqui é o geralzão, né? Na prática, no primeiro momento, a gente trabalhou com funções que vão de uma região do R2 na reta. E aí, esses caras aqui, vou começar a pôr umas cores aqui. Esses caras aqui, quando a gente está trabalhando com R2,
a gente chama apenas de xy, certo? Esse ponto é levado num z, que é a imagem do xy. Então, nesse caso, o gráfico da minha função é agora um conjunto de pontos do tipo x, y e z que pertence ao R3, certo? O gráfico é composto por esses três caras aqui, ó. Esse, esse e esse. Esses caras compõem o meu gráfico. E qual é a condição que eles precisam fazer? São pontos do tipo x, y, z, tal que esses dois pertencem à região, ao domínio da função, e o z é o f de xy. Certo? Com isso, a gente observa que eu só tenho gráfico de função até o r igual a 2. Depois eu não consigo mais desenhar esses gráficos. Eu consigo só ter uma ideia de como é que a função se comporta. Bom, nós falamos um pouco justamente sobre o domínio de f, certo? O domínio de f nada mais é do que um conjunto do R2, nesse caso aqui, certo? E aí a gente viu que o domínio ele tem duas características. Ele pode ser aberto ou fechado, e ele pode ser limitado ou ilimitado. Pergunto: estão seguros quanto a essas características do domínio? São capazes de definir, desenhar e classificar esses domínios? Eita. Nesse assunto. Alguma dúvida? Se não necessariamente de exercício, mas de teoria? Então, domínio de, de função sempre vai ser um conjunto. Quando eu estou falando de funções desse tipo aqui, certo? O domínio vai ser sempre composto por pontos do R2. Então, ao escrever o conjunto do domínio, eu sempre vou começar com isso. E aqui, o que vai vir aqui é o que a gente chama de condição de existência. Ou seja, eu preciso de uma relação entre x e y, o que o x e y devem respeitar para fazer parte do domínio, certo? Ou o x tem que ser só positivo, ou o x tem que ser maior que o y, ou os dois somados ao quadrado tem que ser menor que alguma coisa, enfim. De onde eu vou tirar essa condição de existência? A condição de existência sai justamente da lei de formação da função f de xy.
né? Daqui que a gente tira essa condição de existência, certo? A imagem de uma função vai ser agora pontos da reta, como era antes. Isso não vai mudar, certo? E aí eu vou precisar observar quais são os valores de Z, ou seja, dados os pontos do domínio, quem são os valores de Z que eu vou obter. Então, em geral, isso aqui, né, é um subintervalo da reta. Pode ser a reta toda, pode ser um segmento que começa num determinado ponto e vai até o infinito, ou que vem de menos infinito até um determinado ponto, ou pode ser um intervalo aberto, intervalo fechado, enfim. É qualquer coisa que seja um subconjunto da reta. O importante que a gente não pode esquecer é que imagem é número real. Domínio é par ordenado do R2. Não posso esquecer isso. A gente também falou do conjunto de fronteira, certo? O conjunto de fronteira de F, certo? O conjunto de fronteira também vai ser formado por pontos do R2, certo? E no conjunto de fronteira, eu também vou ter aqui as condições, que também vão vir lá da função, né? Eu coloquei justamente de cor diferente dessa, porque as condições desses dois caras não necessariamente são as mesmas. Quer dizer, na verdade, dificilmente vão ser as mesmas, né? O que eu tenho é que o conjunto de fronteira de F em relação ao domínio, o conjunto de fronteira pode estar contido no domínio ou não. Eu tenho uma dessas duas situações. Ou a fronteira está contida no domínio, ou ela não está contida no domínio, certo? Se essa condição é satisfeita, como é que, como é que eu classifico o meu domínio? Se o conjunto dos pontos de fronteira está contido no domínio, então esse domínio é um domínio Fechado? fechado. Ok? E se a fronteira não está contida no domínio, significa que esse domínio é. Isso é fácil de responder. Aberto. Verdade. Aberto. Certo? Então, veja. Normalmente, a gente desenha domínios abertos e fechados, tracejados ou não. Principalmente quando a gente consegue ver aonde esse domínio está, onde ele começa e onde ele termina, certo? Quando eu consigo cercar esse domínio, como é que eu classifico esse cara? Limitado? Limitado.
certo? Se eu consigo cercar o domínio, ele é limitado. Se eu não consigo cercar, ele é ilimitado, certo? Então, ó, a gente observa que o domínio de F ele vai ser limitado quando é possível cercar. Vou colocar desse jeito. Certo? E ele é ilimitado simplesmente quando não é possível cercar. Faz sentido? Em termos de gráfico, graficamente, o que nós temos é algo assim. Vou colocar aqui, só para a gente entender o que nós estamos falando. Bom, x, y, eu vou precisar de 4 coisas dessas. 2, 3, 4. Bom, se a gente tiver um domínio que seja assim, se tudo isso que está aqui dentro, se isso aqui é o meu domínio, esse domínio é classificado como aberto ou fechado? Fechado? Fechado. Só pelo desenho, né? Óbvio que eu não estou falando de nada. Por que ele é fechado? Porque eu desenhei a borda contínua. Como é que eu sei se ele é fechado ou não? Quando eu olho para os pontos de fronteira e verifico se os pontos de fronteira pertencem ou não ao conjunto. Certo? Eu estourei uma espinha no ouvido, está sangrando. Velho com espinha de cagar, né? Vamos falar a verdade. Na orelha ainda? Puta merda. Bom, vocês viram porque na orelha de vocês que está sangrando. Beleza. Ele é fechado. Ele é limitado ou ilimitado? Esse que eu estou vendo aqui. Limitado. Limitado? Por quê? Porque esse negócio que não domina. Porque eu consigo cercar esse cara aqui, certo? Já que eu consigo cercá-lo, então significa que ele é limitado. Faz sentido isso? Se eu tivesse um conjunto semelhante a esse, só que ao invés de eu desenhar a borda contínua, eu desenhasse a borda tracejadinha assim, o que eu posso dizer desse conjunto? Ele é aberto ou fechado? Tá aberto? Nesse caso, ele vai ser
aberto, certo? E como é que eu vou ver isso? Não é pelo desenho, mas é pelo fato de que o conjunto de fronteira não está contido no domínio. Aqui, nesse caso, o conjunto de fronteira está contido no domínio. Estamos juntos? E quanto a ser limitado ou ilimitado? Ele continua limitado? Mesmo não tendo fronteira? Sim, porque ser limitado ou ilimitado não tem nada a ver com fronteira, certo? Como eu continuo podendo cercar esse cara, ele continua sendo limitado. Perfeito? Agora, imagine que eu tenha uma coisa que seria o contrário. Eu tenho uma regiãozinha aqui, só que o meu domínio é a parte de fora dessa região. Certo? Minha pergunta é: esse conjunto, do jeito que ele está aqui, ele é aberto ou fechado? Esse cara aqui, olhando para o desenho. Por que que ele seria fechado? Claro. Porque ele não tá tracejado, então os pontos de fronteira. Não sei, eu acho, né? Que faz parte do domínio. Exatamente. Veja, eu estou fazendo uma pergunta para vocês aqui, que vocês estão baseando a resposta no que está desenhado. Só que, para você desenhar o conjunto, você precisa fazer uma análise antes, que é a análise que eu estou usando para justificar o desenho, entendeu? Então, você faz uma análise que é saber se os pontos de fronteira estão ou não estão contidos no domínio. Para isso, você precisa saber quem é o seu conjunto de domínio, quem é o seu conjunto de fronteira. Eu estou já numa outra etapa, que é depois que eu desenhei. Então, teoricamente, eu já fiz essa análise, eu já sei se o conjunto de fronteira pertence ou não ao domínio, e aí eu desenhei. Como eu estou colocando a questão para vocês, sei que o conjunto de fronteira está contido no domínio, então eu desenho esse negócio desse jeito aqui, contínuo. E, consequentemente, esses caras são justamente os meus pontos de fronteira. Por que ele é ponto de fronteira? Porque qualquer bolinha que eu pegar aqui, eu vou ter pontos fora do domínio e pontos dentro do domínio. Essa é a definição essa é a definição de ponto de fronteira. Como eu desenhei isso continuamente, é porque a o meu conjunto de fronteira está contido no domínio. Consequentemente, esse conjunto ele é fechado. Qual é uma dos pontos de maior confusão? É quando eu pegar conjunto desse jeito, que não tem fim, e achar que porque ele não tem fim, ele é aberto. Todos os erros comuns na hora de classificar domínio, os conjuntos que são desse jeito que a gente está estudando agora, em geral as pessoas acham que ele é um conjunto aberto, porque ele não tem fim. Certo? Mas, para saber se ele é fechado ou aberto, eu vou olhar para a fronteira. E nesse caso, como a fronteira pertence ao conjunto, ele é fechado. Agora, sobre ser limitado ou ilimitado. Como é que eu classifico esse conjunto? Ele vai ser limitado? Vai ser o quê?
Ilimitado? Ilimitado? Alguém concorda? Ilimitado. Tá certo isso? Por que que ele é limitado? Porque se eu tentar cercar esse cara, mesmo que eu faça uma bola de qualquer tamanho, sempre vai sobrar coisa para fora. Ele vai sempre passar essa circunferência de qualquer raio. Então, como ele não consegue ser cercado, ele é ilimitado, certo? E se eu tiver um outro semelhante a esse, só que a minha fronteira eu desenho assim, e o conjunto é na parte de fora, como é que eu classifico esse cara? Aberto ou fechado? Esse, esse cara é aberto. Por que que ele é aberto? Porque o conjunto dos pontos de fronteira não está contido no domínio de F. E ele continua sendo ilimitado. Porque eu continuo não conseguindo eu continuo não conseguindo cercar esse cara. Eu tenho gente para fora de qualquer círculo com qualquer raio. Certo? O que eu estou querendo mostrar com isso? Que das combinações de aberto e fechado, limitado e ilimitado, eu tenho as quatro. Tá? O que define ser aberto ou fechado é uma característica. O que define ser limitado ou ilimitado é outra característica. E uma não interfere na outra, porque se uma interferisse na outra, eu podia não ter alguma dessas combinações. Certo? O que define ser aberto ou fechado é o conjunto de fronteira. Se ele está ou não está no domínio. O que define ser limitado ou ilimitado é se eu tenho ou não condições de cercar o meu domínio. Se eu consigo cercar, é limitado. Se eu não consigo, é ilimitado. Tá claro isso? O domínio e o conjunto de fronteira, para que eu possa construir esses dois conjuntos, eu tenho que olhar na lei de formação da função. Certo? O domínio é todo par ordenado xy, onde eu posso aplicar a função. Então, eu vou olhar na função, se ela tem alguma restrição, tudo que eu não posso aplicar está fora do domínio. O resto é o meu domínio. Eu tenho que escrever o domínio em função disso. Tudo bem? Tá. Além disso, a gente também falou das... Vou partilhar isso. Curvas de nível, lembra? O que são curvas de nível? Alguém sabe dizer? O que você entende por curva de nível? Xiii. Vamos lá. Aonde
estão as curvas de nível? Piorou. Em R3? Não. Em R2, professor? No A plano. A No Isabela R2. falou. Isso. No R2. Primeiro, o que são curvas de nível? São curvas, são pontos do R2, onde a imagem da função em todos esses pontos é a mesma. Ou seja, são pontos onde todos eles têm a mesma cota. Cota, para quem não lembra, é o valor de z. Tem a mesma altura. Certo? Como é que eu defino curva de nível? Z, que é a minha função f de xy, eu digo que isso aqui vai ser constante. Ou seja, eu vou pegar todos os pontos xy do R2 que tenham a mesma imagem. Então, quando eu ando nesses pontos, todos eles têm a mesma imagem. Faz sentido isso que eu estou falando? Quando a gente olha para uma plantação, você está andando na rodovia, você vê uma plantação, se você reparar bem, as árvores, seja lá o que for que estiver plantado, eles estão tudo numa trilha, certo? Se for árvore, de repente, você pode encontrar um negócio assim, certo? Então, todas as árvorezinhas, todas no lugar, assim, laranjeira, bananeira, tá todo mundo assim, certo? É lógico que, no caso da plantação, essas árvores todas estão no morro, está no R3, porque eu estou falando de um, né? Mas, se eu andar em cima desse trilho aqui, todo mundo tem a mesma altitude, ou está bem perto disso, né? Eu vou andando aqui, todo mundo tem a mesma altitude, tá? Isso é justamente para evitar que quando chova, quando cai chuva, a água não leve tudo embora. A água vai parando nesses pedaços aqui e vai descendo mais devagar, sem arrebentar com tudo. Certo? Agora, matematicamente falando, o que acontece lá nas plantações é o seguinte: a plantação acontece na terra, certo? Que é isso aqui, tá bom? E aí, quando eu olho para a minha curva, para minha superfície, eu percebo, por exemplo, que todo mundo que está aqui, ó, essa curva vai lá para trás, então ela vai passar lá atrás, certo? Vai passar lá atrás, e ela vem aqui assim. Eu percebo que todo mundo que está aqui, tudo bem? Então, faz sentido isso que eu estou falando? Então, eu percebo que todo mundo que está aqui, quando eu olho para o Z, todas essas pessoas têm a mesma altura, entendeu? Todo mundo tem a mesma, todo mundo está aqui, ó, o mesmo valor, certo? Essa curva aqui, quando eu projeto isso aqui no plano, eu vou ter algo parecido com isso aqui. Por exemplo. Mais outra. Põe tudo. Melhorou um pouco. Certo? Todos esses pontos, quando eu calculo a imagem desse cara, eu pego esse ponto aqui, qualquer um deles, na hora que eu calculo a imagem,
a imagem dele me dá exatamente esse valor. Então, esse cara aqui é um cara do tipo x, y, e o z é constante. Todo mundo vai valer a mesma coisa. Então, todos os pontos aqui vão ter x e y diferentes, certo? O x e o y vão ter valores diferentes, mas o z vai ser sempre o mesmo. Vai ser sempre constante. Tá? Isso é que faz desses caras uma curva de nível. Conceitualmente, estão entendendo o que é uma curva de nível? Tá? Então, isso aqui é a minha curva de nível. Então, qualquer função que eu estiver estudando, se eu quiser saber quem são as curvas de nível dessa função, eu igualo essa função a uma constante e olho para esta equação, que agora isso aqui passa a ser uma equação. Certo? E essas curvas, que eu vou ter várias, certo? Vou ter uma outra aqui dentro, uma outra menorzinha, uma outra aqui fora, porque eu vou ter valores diferentes aqui. Certo? Eu vou ter esses caras aqui. Essas curvas aqui são para valores de C diferentes, certo? Posso chamar isso aqui de C1. Então, eu tenho esse cara aqui. Esse azul aqui é justamente para ser igual a 1. Aqui eu posso chamar de, para esse cara aqui, eu vou ter pontos do tipo x, y e C2. Então, aqui tem a minha curva de nível 2, certo? Então, a partir dessa igualdade é que eu vou obter as minhas curvas. Eu preciso, quando eu faço isso aqui, eu preciso identificar a curva que eu vou obter aqui, certo? Essa curva pode ser uma reta, pode ser um círculo, pode ser uma elipse, pode ser uma hipérbole. Tá? Ela vai ter pode ser uma parábola, ela vai ter uma equação. Preciso identificar quem é essa pessoa, certo? Identificar no sentido de, vou colocar aqui, ó, reconhecer. Reconhecer envolve o prefixo re. Reconhecer significa conhecer de novo. Então, para eu conhecer de novo, eu preciso ter conhecido isso antes. Então, eu não consigo reconhecer curvas que eu não conheça. Certo? Você não reconhece um amigo no shopping enquanto ele não for seu amigo. Ah, te vi no shopping, porque você já conhece a pessoa, certo? Alguns de vocês, por exemplo, se eu passar no shopping e cruzar, não sei quem é, porque nunca abriu a câmera. Não consigo reconhecer. Certo? O cara fala, professor, você é meu professor. Muito prazer, né? Certo? Outros eu vou reconhecer, tá bom? Dúvidas até aqui? Vamos lá. Além disso, então, além das curvas de nível, nessa sessão era só isso. Existem as superfícies de nível, que são para as funções de 3 variáveis.
A ideia é a mesma, certo? Só que a diferença é que a função agora, ela vai estar num conjunto que é do R3 na reta, e o gráfico desse negócio agora está no R4, então eu não consigo mais desenhar gráfico dessa função, tá? Mas eu consigo ter domínio, que está no R3, fronteira, que está no R3, mas agora o domínio é uma superfície. A gente vai ver isso com mais calma em cálculo 4. Mas quando eu faço uma função, e nesse caso agora eu tenho três variáveis independentes, f de x, y e z, e eu levo o número que é a imagem desses três caras. Certo? Eu também posso fazer a minha superfície de nível ao invés da curva de nível. Ou seja, eu pego o f de x, y, z e igualo a uma constante. Isso aqui agora me dá uma superfície. Um exemplo bem prático do que é uma superfície de nível é uma cebola. A cebola é um exemplo bem prático do que é superfície de nível. Cada camada da cebola é um nível diferente. Se você for descascando a cebola sem partir a cebola ao meio, você vai ter uma camada externa, e aí depois você vai tirando, cada vez que você tira uma camada, isso é uma superfície de nível diferente. Entendeu? Mas isso a gente não falou, eu só estou dando uma ideia para vocês. Bom, seguindo em frente, a seção 14.2 a gente não viu. Certo? Que é a seção que trata de limite. Eu só falei rapidinho e a gente não estudou. Tá? A 14.3 fala de derivadas parciais. Antes de eu falar alguma coisa, alguém gostaria de já perguntar alguma coisa sobre derivadas parciais? Muito bem. O que acontece aqui? A gente precisa continuar fazendo derivada. Derivada nada mais é, sempre foi, sempre vai ser uma taxa de variação, certo? Isso não muda. Derivada sempre vai ser uma taxa de variação. E vejam o quanto é importante a gente entender esses conceitos, quanto é importante para a engenharia, que esses conceitos são do ano de 1600 e alguma coisa. 1600. Certo? E até hoje, a gente tem que aprender esses conceitos na faculdade. Aí eu pergunto para vocês, será que a faculdade está retrógrada ou será que esse conceito aqui é importante? O que vocês imaginam? Com todas as transformações que o mundo já passou. Quando eu entrei na faculdade, você vê a diferença de mundo. Quando eu entrei na faculdade, não tinha internet na faculdade. Pode rir. É verdade. A internet já existia, mas ela não era disseminada como é hoje. Certo? No final do meu primeiro ano de faculdade que eu fui ter contato com esse negócio chamado de internet. Eu achava o máximo se eu conseguir
acessar. Eu comecei a conversar com pessoas de outros lugares em inglês. Eu falei, cara, que da hora, mano. Google não existia ainda, entendeu? Pesquisa a gente fazia em livro. Vocês sabem o que é livro? Eu gosto. Esse aqui, isso é livro. A gente pesquisava em livro. Bom, de lá para cá, alguma coisa mudou, certo? Telefone celular não existia quando eu entrei na faculdade. Mas se eu pensar em 50 anos antes de eu entrar na faculdade, era muito pior ainda. Mas o conceito de derivada continua sendo o mesmo. O cálculo continua sendo o mesmo. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que as tecnologias avançam, mudam. E para a gente poder entender as tecnologias, a gente precisa entender os conceitos básicos que geram essas tecnologias. Por isso que a gente não tira o cálculo. Não é que não tira o cálculo aqui no Brasil ou aqui na Unesp. Em qualquer universidade do mundo se estuda cálculo, do jeitinho que estuda aqui. Entendeu? Em qualquer universidade do mundo se estuda cálculo. Tá? Então, para gerar novas tecnologias, eu preciso entender os conceitos básicos. Tá? Por isso que a gente continua estudando cálculo. Sabendo os conceitos básicos, você consegue dominar qualquer tecnologia. Entendeu? Muito bem. Colocada a importância do cálculo, eu espero que vocês tenham entendido isso, é muito importante que vocês realmente queiram entender tudo o que está acontecendo aqui. Tá? Basicamente, quando a gente fala em derivadas parciais, o que a gente precisa enxergar é, dada uma determinada superfície, certo? Tem uma superfície qualquer, o que a gente precisa ver, o que a gente quer entender aqui é o seguinte: em um determinado ponto, eu quero saber como é que está a taxa de crescimento da minha função nesse ponto. Porém, num primeiro momento, a gente consegue saber isso dado um determinado ponto aqui, eu consigo saber quanto essa função está crescendo ou não, num primeiro momento, nas direções de x e y. Ou seja, bem paralelo a x, então eu consigo saber o quanto essa função cresce nessa direção e o quanto essa função cresce nessa direção. Certo? Eu só consigo saber nessas duas. Porque nessas duas direções, eu consigo olhar para a reta tangente à curva. O que eu estou querendo dizer com isso? Aqui eu coloquei a direção de y e de x, tá? Isso aqui está paralelo ao x. Então, muito provavelmente, isso aqui, deixa eu... Eu estou querendo dizer com isso aqui. A hora que ele chega aqui, ele entra, ele atravessa a minha superfície, essa reta aqui, porque ela é paralela ao y e ao x. Quando eu olho para a reta tangente, provavelmente eu vou ter uma inclinaçãozinha aqui, assim, certo? Ó, essa aqui é a reta tangente. Ela tá na mesma direção da outra lá, só que ela está com uma inclinação. Tudo bem? Essa inclinação é que me diz o quanto a função cresce quando eu ando na direção de y. Aqui é o y. Se esse negócio está para baixo do y,
É porque essa função, quando eu estou andando nessa direção, a minha função está diminuindo, certo? A função é decrescente. Tudo bem? No X aqui, da forma como eu desenhei aqui, vai acontecer a mesma coisa, né? Quando eu pego a derivada, ela vai estar para baixo, ou seja, ela está decrescendo, tanto para o y quanto para o x. Tudo bem? Então, efetivamente, o que a gente tem é a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y da minha função. Quando eu aplico isso aqui num determinado ponto, vamos chamar isso aqui de y0, x0. Então, nesse ponto aqui, ó, x0, y0, que eu vou chamar de p0, quando eu aplico essa função no ponto p0, tanto em y quanto em x, o que eu tenho é, nesse caso, a taxa de crescimento. E quando eu falo em taxa de crescimento, esse crescimento pode ser positivo ou pode ser negativo, certo? De f na direção de x. E essa aqui é a taxa de crescimento na direção de y. Certo? De x e de y. Tudo bem? Na prática, como é que a gente calcula a derivada? Para calcular a derivada de uma função x, a gente mantém o y constante. E quando eu vou calcular a derivada em relação a y de uma função, a gente pensa em x como sendo constante. Certo? Acredito alguma dificuldade nessas derivadas? Eu só preciso, ao derivar x, pensar em y como sendo uma constante, e eu vou usar as regras de derivadas lá de cálculo 1 que a gente viu. Certo? A gente tem como definir essas derivadas, certo? Derivada de f. Por que esses caras são... Por que eu trato esses caras constantes quando eu derivo em relação a um? Por que o outro é constante? Porque ao definir a derivada parcial de f em relação a x, a gente define isso como sendo um limite de um argumento indo para zero, certo? Eu tenho uma variaçãozinha, e eu faço essa variação, já que eu estou derivando em relação a x, eu faço essa variação em x. Então, eu vou pegar x0 mais h, y0, menos a função x0, y0, sobre h. Ou seja, o y0 não muda. Quem varia é o x. Então, ao calcular a derivada em relação a x, eu considero o y constante, análogo para o caso da derivada em y. Então, é importante saber
derivar e entender o funcionamento disso aqui. Beleza? Além da derivada parcial, a gente tem a derivada direcional. Quem você pode aprender a regra da cadeia ou derivada direcional? Não, primeiro a gente falou da regra da cadeia. Ó, a próxima sessão, 14.4, é da regra da cadeia. O que é a regra da cadeia? A regra da cadeia é conseguir derivar função composta. Basicamente isso. Lá no cálculo 1, o que a gente tinha? A gente tinha uma função, ó, no cálculo 1, a gente tinha uma função do tipo y igual a f de x, certo? E eu poderia ter o x como sendo uma função de u. O que significa que, efetivamente, o y era uma f de g de u, certo? Ou seja, eu tinha uma função composta. E aí a gente aprendeu lá em cálculo 1 a derivar isso de duas formas diferentes, mas que dão o mesmo resultado, certo? Quando eu estava nessa situação, quando a gente tinha essa situação, a gente sabe que eu posso derivar y em relação a u, que é a minha última variável. Eu tenho o y, que depende de x, que depende de u. Então, eu posso derivar o y em relação a u. Para fazer isso, eu derivo o y em relação a x e derivo o x em relação a u. Quando eu já escrevo em termos de função composta, a gente viu, ou pelo menos eu espero que vocês tenham, lembrem, que eu posso calcular a derivada de y em relação a u, vou chamar aqui de, vai ficar a y' como sendo a f' de g de u vezes g' de u. Essa é a outra forma de fazer. Dos dois jeitos, eu estou fazendo a mesma coisa, só que de modos diferentes. O resultado final tem que ser o mesmo dos dois. Certo? Nos dois, eu vou ter, no final das contas, uma função y que depende de u. Certo? Uma função y'. A minha derivada final vai depender de u. Isso era cálculo 1. Né? Em cálculo 2, a coisa muda um pouquinho de figura, porque eu tenho função que depende de mais de uma variável. Então, eu tenho várias situações que eu preciso analisar. Né? Então, o meu encadeamento de funções vai depender da quantidade de variáveis que eu tenho em cada etapa. Né? Então, por exemplo, eu tenho lá minha variável w, que é a variável totalmente dependente, e aí eu tenho posso ter várias etapas de dependência, ou seja, eu posso ter vários encadeamentos, daí que vem o nome de regra da cadeia. Então, eu posso ter o W dependendo de X, Y e Z, X, Y e Z dependendo de U e V,
e U e V dependendo de R, por exemplo. O que está acontecendo aqui? Esse cara depende dessas três, cada uma dessas três depende dessas duas, e essas duas dependem dessa uma última. Então, no final das contas, esse W vai depender só desse cara, certo? Então, independente do que acontecer aqui no meio, no final das contas, eu tenho a derivada de W em relação a R. Derivada total, porque aqui eu tenho uma única variável. Essa é uma das situações que a gente pode ter. Certo? E aí o que a gente viu? Que eu posso fazer um diagrama de árvores dessas dependências. Oi? Pra tá me ouvindo? Sim. Se ali no lugar do R fosse R e S, por exemplo, daí seria parcial? A derivada de W? Opa. Derivada Sim. de W. Eu sempre vou olhar para a última dependência. Essa aqui é a minha variável independente. Certo? Se a minha variável independente é uma só, então eu vou ter uma única derivada no final das contas. Eu vou precisar de várias derivadinhas para calcular essa. Mas a final é uma só, entendeu? Por isso que aqui é total. Porque eu só dependo de E. Se eu fizer isso aqui, é errado. Essa derivada não é parcial. Ela é total. Então, vou até deixar aqui para... E aí, o que a gente consegue fazer? A gente aprendeu a fazer o que a gente chama de diagrama de árvore, lembra? Como é que é esse diagrama? Eu vou olhar para todas as dependências que eu tenho. Então, por exemplo, W, a princípio, depende de três variáveis. X, Y e Z, que é o que está aqui. Certo? X, Y e Z estão dependendo de U e V. Então, ó, esse cara depende de U e V. Esse cara depende de U e V. E esse também. Certo? E, por fim, esses dois dependem só de E. Eu fiz isso aqui de duas maneiras na sala, na aula. Eu acho que no vídeo talvez eu tenha feito de uma só. Mas uma forma de fazer isso é colocando assim, ó. Isso aqui depende de E, isso aqui depende de E, isso aqui depende de E. Mas isso aqui dá muito trabalho. E, além de tudo, ele não deixa claro que, no final das contas, eu só dependo de uma variável. Então, a minha sugestão é que, ao invés de fazer assim, vocês façam assim. Todo mundo aqui depende de R. Então, você vai ligar isso aqui assim. Entendeu? Isso, e essa é uma forma de deixar bem claro que todo mundo depende da mesma variável. Vou deixar isso aqui mais bonitinho.
Afinal de contas, a didática passa por uma boa apresentação, tá? Bom, todo mundo vai para o mesmo ponto. Faz sentido isso? Entendeu? E aí, para eu calcular essa derivada, eu preciso sair daqui, chegar aqui e passar por todos esses caminhos. Tudo bem? Pedro, Sim. uma pergunta sobre isso de escrever mais simplificado. Eu poderia fazer a mesma coisa com o U e o V, ou você acha que ficaria muito confuso na hora dos traçados de ficarem cruzando? Você fala de colocar só um. Isso, só um U e só um V. Isso pode dar um problema. Quer ver? Ó? Vamos fazer o seguinte. Uma pergunta boa. Mas vamos fazer o seguinte. Ah, peraí. Não. Não, sim. Ó, vamos tentar olhar para essas duas circunstâncias. Se eu fizer do jeito que você está falando, eu teria W, aí eu teria X, Y e Z. Aí aqui eu teria U e V, certo? Eu posso estar enganado, mas a forma como eu pensei quando você falou isso aí seria eu fazer isso. Opa, peraí. E depois fazer isso aqui. Foi nisso que você pensou? Sim, Pedro. Aí depois eu teria e aí esse cara vem aqui, esse cara vem aqui, certo? Bom, eu acho um pouco confuso. Errado não tá, mas eu acho que a chance de dar uma zica, de faltar um caminho aí é grande. Por que que eu estou falando isso? Mas pode ser que não, pode ser que para alguém isso seja muito tranquilo. Porque eu vejo o seguinte, ó, na hora de eu calcular, deixa eu pegar aqui. Na hora de eu calcular a derivada de W em relação a R, eu preciso pensar em todos os caminhos que eu tenho que percorrer. Um caminho é esse aqui, ó. Saio daqui, venho para X, saio do X, vou para U, saio de U, venho para R. Certo? Quando eu olho para isso, o que que eu tenho? Ó? Derivada de W em relação a X tem que ser parcial, né? Porque eu tenho mais de uma variável aqui. Eu tenho parcial de W em relação a X vezes X em relação a U também é parcial. Parcial de X em relação a U. E de U em relação a R é total, porque aqui é uma derivada única. Então, total de U em relação a R. Faz sentido? Essa mesma conta nesse panorama aqui, eu tenho que pensar que eu saio daqui, venho para cá e vou para cá. Tudo bem? Ok. Agora eu vou pensar na outra derivada. E mais uma etapa. Vejam que eu tenho que cumprir 6 etapas.
São 6 caminhos que eu tenho que fazer aqui. O próximo eu saio daqui, venho para cá, passo aqui, termino aqui. Tudo bem? Esse caminho, então, vai me dar isso aqui. Ó. O próximo caminho vai ser parcial de W, continuo em relação a x. Só que agora eu vou fazer a parcial de x em relação a v. Então, parcial de x em relação a v. E aí, v em relação a r. Aqui é total. V em relação a r. Nessa outra aqui, eu saio daqui, venho para cá, venho aqui embaixo e venho para cá. Até aqui tudo bem. Ainda não tem muita confusão de retas. Mas observe que eu não vou escrever as demais, mas ó, a próxima eu saio daqui, venho para cá, termino aqui. Nesse caso, eu saio daqui, venho para cá, vou lá para cima, venho para baixo. Certo? O próximo, eu saio daqui, continuo vindo para cá, venho aqui embaixo, venho aqui. Nesse aqui, eu saio daqui, vou para o Y, venho aqui embaixo, vou para cá. Eu não sei vocês, mas isso aqui para mim começa a me dar nó na cabeça. O próximo, eu saio daqui, venho aqui, vou aqui, vou aqui. Nesse aqui, eu saio daqui, venho aqui embaixo, vou lá em cima de novo, termino aqui. Estão acompanhando? E o último, eu saio daqui, venho aqui, vou aqui embaixo, vou aqui. Nesse aqui, eu saio daqui, vou aqui embaixo, venho aqui e termino aqui. É errado fazer isso? Não. Mas não é tão visual quanto é esse. Mas isso é para mim. Certo? Eu acho que a chance de errar é muito grande nesse tipo de esquema. Ele é resumido demais. É diferente, por exemplo, quando eu tenho uma derivada única no meio do processo. Aí não teria problema. Eu vou dar um outro exemplo. Tudo bem até aqui? Tudo bem, então. Faz sentido isso? Quem que tá? Faz sim. Fui eu. Carinha. Eu conheço vocês pela voz. Ó, isso aqui, ó, continua, certo? Eu não terminei esse processo, beleza? Eu tenho que ter 6 bloquinhos. Um para cada linha dessa, entendeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, ficaram faltando 3, 4, 5 e 6. Todos eles vão terminar com derivada em relação a R total. Certo? A última derivada vai ser sempre total. Veja um outro exemplo onde no meio compensa colocar grudar todo mundo do que separar como essa aqui está. Veja só. Imagine que eu tenha o seguinte. W depende de X, Y e Z. Essas três dependem de U. E U depende de R e S. Certo? Como é que eu monto
o esquema, oh, meu senhor, fugiu o nome. Diagrama? Obrigado. Gente, não, olha que bosta, sumiu o diagrama de árvore. Como é que eu faço o diagrama? Diagrama. Diagrama. Olha que interessante. Nesse caso, Isabela, Dalalec, quantas derivadas finais eu tenho agora? Tem duas Duas. Em relação a quem? em relação a W. Não, eu vou derivar W em relação a quem? Ah, tá. RS. RS. Certo? Percebe a diferença do anterior? Sim, sim. Então, ó, o que eu tenho no meu diagrama de árvore? W depende de 3 variáveis. Ou seja, X, Y e Z. Essas 3 variáveis, essas 3 variáveis, as 3 dependem de uma só. Então, eu poderia fazer de novo, do mesmo jeito que eu falei na outra vez. Eu poderia colocar as 3 assim. Ó. Visualmente, fica bom. Certo? Aí eu tenho U e U. Mas quando eu tenho a dependência de uma única variável, mesmo no meio do processo, não é errado eu pensar, ou não fica ruim. Por que você está? Não quero você. Peraí. Não fica ruim, nesse caso, pelo menos na minha avaliação, eu colocar U aqui, desse jeito. Porque quando eu olho para esse esquema me mostra visualmente que nesse ponto aqui, vou colocar assim, nesse ponto, eu tenho uma derivada total, ou seja, aqui eu não tenho derivada parcial, porque todo mundo depende de uma variável só. Se eu deixar do outro jeito, posso ser levado a escrever uma derivada parcial porque eu tenho linhas diferentes. Mas isso fica a critério de cada um. Tá? E depois aqui eu tenho R e S. Nesse caso, mesmo eu tendo uma variável no meio do processo, onde todo mundo está indo para ela, na hora que eu vou calcular os meus caminhos, isso não me atrapalha. Entendeu? Porque, por exemplo, eu vou precisar calcular a parcial de W em relação a R. Vou colocar isso aqui de cores diferentes agora. Eu vou precisar calcular a parcial de W em relação a R. E eu vou precisar calcular a parcial de W em relação a S. Quando eu faço a parcial de W em relação a R, eu preciso sair daqui, vir até aqui, vir até aqui e vir até aqui. Esse é um pedaço. Ou seja, isso aqui vai ser a parcial de W em relação a X vezes a derivada total de X em relação a U vezes a parcial de U em relação a R. Acabou aí? Não. Eu tenho
mais caminhos para percorrer. Então, eu vou sair daqui, vou vir para cá, vou vir para cá e vou vir para R. Eu já estou derivando em R. Eu tenho mais parcial de W em relação a Y agora, eu estou nessa linha, vezes a total de Y em relação a, desculpa, U, vezes agora a parcial de U em relação a E. Certo? Acabou? Não. Eu saio daqui, venho para cá, venho para U, termino aqui. Certo? Então, eu vou ter mais uma última etapa aqui. Parcial de W em relação a Z, vezes total de Z, opa, em relação a U, vezes a parcial de U em relação a E. Aí, agora eu acabei. Faz sentido isso? Tudo bem? No caso da derivada em relação a S, eu vou fazer quase esses caminhos. Opa! Só que agora, o que a gente faz? Sai daqui, vai para cima, vem aqui e vai para baixo. Depois, sai daqui, vem para cá, vem pra cá e vem para baixo. E por fim, sai daqui, vem para baixo, volta aqui, vem aqui. Aqui, dá uma confusão? Pode até dar. Mas ele ainda fica indicado que você tem uma derivada total. Se fizer os três separados, pode, talvez, diminuir um pouco essa confusão. Eu acho até que diminui um pouco a confusão, entendeu? Mas, tá bom? Aqui, então, depois vocês terminam. Tá? Um, dois, mais dois, mais três. Tudo bem com a regra da cadeia? Dificuldades? Pro, Oi. só uma dúvida. Como tem duas variáveis independentes nesse aí, para o cálculo final é esse mesmo? É a derivada do W em relação a R e o... Isso. Tá, mas aí vão ter duas, né? Não tem que somar, não tem que fazer nada no final. Não, você tem duas variáveis. Duas Tá bom. derivadas. Se eu tenho duas independentes, eu tenho que ter duas derivadas, uma para cada uma. Se a dependência final for três variáveis, eu tenho que ter três derivadas. Certo? Uhum, obrigada. Mais dúvidas? Então, sigamos. Depois das derivadas parciais, a gente falou da regra da cadeia, perdão. A gente falou na outra sessão, a gente falou das derivadas direcionais. Bom, aí, no caso das derivadas direcionais, o que a gente
o que a gente calcula, o que a gente aprende a calcular é olhar para a taxa de variação de uma função para qualquer direção, né? Quando a gente olha para o domínio visto de cima, a gente tem isso aqui. O domínio visto de cima me dá, vai ser alguma coisa assim, certo? Ficou muito fraco isso. Eu tenho o meu domínio aqui, seja lá quem for, certo? Aqui é o domínio. E aí a gente tem um ponto qualquer, eu vou chamar de P0. E a princípio, a gente sabe calcular, né, em cima desse conjunto aqui, vou chamar isso aqui, esse é o meu conjunto R, que está contido no R2. Em cima desse cara, eu tenho a minha função, está definida aqui. Eu consigo calcular a variação quando eu ando para cá e a variação quando eu ando para cá. Certo? Quando eu ando para cá, eu tenho a derivada da função na direção de x. E para cá eu tenho a derivada da função na direção de y. Tudo bem? Então eu consigo saber o que acontece com a função quando eu ando nesse sentido, em qualquer ponto da função. Basta eu calcular a derivada parcial de f em relação a x e aplicar no ponto. E eu consigo também fazer a mesma coisa com relação a y. O que a gente viu nessa sessão é, mas e se eu quisesse saber a variação da função numa outra direção que não fosse nem x nem y? Certo? Qual a taxa de variação de f na direção. E aí eu preciso ter um vetor, certo? Que me diga, que me dê uma outra direção que não seja nem x nem y. Foi isso que a gente viu. Né? E na construção dessa definição, ou seja, ao procurar a taxa de variação da função, ou vamos colocar assim, ao procurar a variação dessa função numa determinada direção, diferente de x, y, em algum ponto qualquer do meu domínio, o que a gente percebeu é que, no fundo, essa taxa é uma combinação das duas taxas anteriores. A gente chegou à conclusão que, no final das contas, isso aqui seria o produto escalar do gradiente, né, ou seja, a variação de f, né, na direção de x, no ponto P0, na direção de y, escalar esse vetor, certo? Desde que o fosse unitário. Certo? A gente mostra, não é a intenção,
A intenção desta aula não é fazer essa demonstração, isso foi feito no vídeo, na nossa aula, né? Mas a gente mostra que a derivada parcial é dada por esse produto escalar. Tudo bem? Onde esse cara aqui, a gente viu que ele é conhecido como gradiente, certo? E esse cara aqui nada mais é do que o meu vetor, o unitário. O módulo dele é 1. Bom, algumas conclusões a gente tira em cima disso aqui. A primeira delas é que a gente sabe que, ou pelo menos deveria saber, que ao fazer o produto vetorial, o produto escalar de dois vetores, por exemplo, aqui dá. Esse produto escalar também pode ser calculado como sendo módulo de um dos vetores vezes o módulo do outro vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles, certo? Θ é o ângulo entre V e W. Estão acompanhando? Isso aqui é uma definição. Certo? Isso é uma definição. Com base nessa definição, a gente pode observar que, ao calcular a derivada direcional de uma função em um determinado ponto, vejam, esse aqui é o meu vetor V, que está lá na fórmula, e esse aqui é o meu vetor W. Então, isso aqui pode ser o módulo do gradiente de f no ponto P0, tudo bem? Vezes o módulo do vetor U, vezes o cosseno desses dois caras, certo? Ó, θ é o ângulo entre esse vetor, porque o gradiente de f no ponto, em um determinado ponto, isso aqui é um vetor, e U é outro vetor. Beleza? Todo mundo tá junto? Alguém se perdeu aí? Se estiver perdido, vai em direção da luz. E reza para não ser um trem, tá vendo? Tudo bem mesmo? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta até aqui? Muito bem. Piadinha tosca. Ó, agora veja bem. Olhando no domínio, no domínio, eu tenho isso aqui. Vou colocar de novo aqui a minha função, os meus eixos coordenados. Imagina o seguinte, aqui eu tenho o ponto P0. Certo? Uma coisa que eu preciso que vocês entendam é o seguinte. Quando eu calculo esse cara aqui, ó, esse vetor, o gradiente do f de T0, ele é fixo. No seguinte sentido, presta bem atenção.
ele é fixo no seguinte sentido. À medida em que eu calculo o vetor gradiente, tá? Se eu faço só o vetor gradiente, é lógico que esse cara vai depender de quem é o x e quem é o y. À medida em que eu aplico ele num ponto P0, certo? À medida em que eu aplico esse cara num ponto P0, esse vetor aqui não muda mais. O gradiente de f sozinho, sem aplicar em lugar nenhum, ele é uma função vetorial. À medida em que eu aplico ele num ponto, ele se torna um vetor, que aponta para uma direção só. Se eu mudar de ponto, o gradiente pode mudar de direção, porque ele pode apontar para um lado em um ponto e pode apontar para outro lugar em outro ponto. Tá claro isso? Mas no ponto, o gradiente aponta para um único lugar. Aqui eu tenho o vetor gradiente de f no ponto P0. Esse cara não muda. Ele só vai mudar se eu mudar o ponto. Tudo bem? Tá claro até aí? Se eu trocar o ponto de lugar, o vetor gradiente pode mudar. Ou seja, o que eu estou dizendo é, se eu calculo aqui nesse outro ponto, P1, vou chamar isso aqui de P1. Se eu calculo nesse P1, aí o meu gradiente de f no ponto P1 pode apontar para outra direção. E essa daqui também vai ser fixa. Ela não mexe no ponto P1. Ou seja, o vetor gradiente, ele varia. Mas à medida em que eu aplico ele num ponto, ele passa a ser fixo. Faz sentido isso que eu estou falando? Muito bem. Feito isso, observe o seguinte, ó. Essa direção aqui, essa direção, eu posso escolher qualquer uma direção dentre os 360 graus que eu tenho em torno do ponto P0. Tudo bem? Estando eu no ponto P0, eu posso querer saber como é que está a taxa de variação da função, ó, nessa direção aqui. Posso querer saber nessa outra aqui. Ou eu posso, não, eu quero saber nessa aqui. Ele falou assim, não, mas eu quero saber nessa. Certo? Não, eu quero saber nessa. Eu prefiro nessa. Ou seja, eu tenho várias, qualquer direção que eu escolher aqui, eu posso calcular a taxa de variação aqui, entendeu? No ponto P0. Então, aqui, ó, eu tenho a taxa de variação da minha função no ponto P0 na direção de U. Esse cara aqui eu posso ficar mudando ele à vontade. Tá? Para todos esses vetores que eu escolhi aqui, o gradiente vai ser o mesmo. Porque todas essas derivadas são no mesmo ponto da mesma função. Tá claro até aí? Agora veja o que eu vou fazer. Ó, deixa eu só fazer o seguinte. Isso. O vetor U é que determina a direção onde eu estou querendo calcular a taxa de variação. Certo? Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu... Olha assim. Duplico essa camada. Aí eu
tiro isso aqui. Mas aí não sai. Isso. Essa daqui, eu tiro o lado de cá. Peraí. Isso. Então, ó, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Quando eu faço essa conta, opa, D, U, F de P0, essa conta, isso aqui é a taxa de variação da função f de xy no ponto G0. E agora, o mais importante, na direção de U. Eu uso o gradiente da função no ponto P0 para calcular a taxa de variação da função na direção de U. Percebe? O que eu tinha mostrado anteriormente, ó, nesse desenho aqui, o que eu tenho? Esses dois vetores compõem o meu gradiente. A variação nessa direção vai ser... Eu vou usar esses dois caras para achar essa taxa. Certo? Então, a derivada direcional é na direção desse cara aqui. Beleza? Eu uso o vetor gradiente para calcular nessa direção aí. Bom, mas... Então, mudou a direção, mudou isso aqui, muda o valor da derivada, certo? Isso parece meio razoável se a gente pensar no seguinte, ó. Imagina que eu estou numa montanha, certo? E eu estou nesse ponto da montanha. Se eu começar a andar nessa direção, vocês concordam que eu vou começar a andar aqui, ó? E eu vou ter que subir essa montanha assim? Aí eu vou subir aqui. Se eu não sair da direção, é isso que eu vou fazer, certo? Faz sentido para vocês que eu estou subindo a montanha com um determinado esforço físico? Agora, se eu mudar de direção, eu vou subir a montanha aqui, ó. Aí eu vou subir, já vou chegar lá em cima. Vocês concordam que eu cheguei mais rápido, mas eu tive que fazer mais esforço. Eu tive que inclinar mais. Se eu pegasse essa direção aqui, ó, vocês concordam que eu ia ficar tocando de roda nessa montanha e não ia sair do lugar? Eu só ia andar aqui, ó. Ia ficar lá, ia ficar andando aqui, não ia sair daqui, certo? Ia parecer o Corinthians no Campeonato Paulista. Fica andando, não sai do lugar. Beleza? E se eu pegar uma direção para baixo, obviamente que eu vou descer, né? Então, vejam, de todas as direções que eu posso calcular a minha derivada ou a minha taxa de variação, algumas dessas direções são importantes, certo?
eu tenho uma que me dá a direção, opa, vou colocar aqui o de verde, porque é a que vai chegar mais rápido no topo. Faz sentido, Manuela? Ser verde? Vai chegar mais rápido lá no topo? Vai sim. Vai, né? O Palmeiras está morrendo de medo de perder o Campeonato Paulista. Aí chamava o Paulista de Paulistinha. Agora que eles têm chance de ganhar, tá falando assim, nem estava nos planos, mas agora a gente vai ganhar. Pra mim, continua sendo paulistinha. Bando de falso. Só é paulistinha quando perde. Quando ganha, comemora. Vamos lá, então, ó, nessa direção eu chego rapidão lá no topo. Certo? Essa direção aqui é a direção onde a taxa de crescimento é máxima. Certo? É a maior taxa de crescimento, é onde onde a função cresce mais rápido. Vou colocar aqui, ó, cresce mais rápido. Tudo bem? Essa amarela aqui, ó, é a taxa que não cresce. Porque a nem aumenta nem diminui, ela não cresce. O oposto dessa verde, o oposto dela, é onde a função agora decresce mais rápido. Faz sentido para vocês que, de todas as direções que eu poderia escolher, de todos os usos que eu poderia escolher, essas três me dão situações particulares? Uma cresce muito depressa, uma decresce muito depressa, e a outra nem cresce nem decresce. Certo? Que direções são essas? É aí que entra aquela historinha lá do gradiente. Veja só, o que a gente faz? A gente pega aquela continha, eu pego isso aqui, opa, perdão. O secador, se tiver você me fala. Pega essa conta aqui, isso aqui é dado pelo módulo do gradiente, certo? Vezes o módulo de U, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Faz sentido? Lembra disso? Fizemos isso agora há pouco. Esse cosseno ficou muito fino. Ó, esse θ é justamente o ângulo entre o gradiente do f de P0 e o vetor U, que é o vetor que eu escolho. Estou calculando a derivada na direção desse cara. Acontece que, se vocês não se lembram, quanto vale esse módulo aqui? Vale 1. Vale 1. Isso aqui vale 1. Porque a direção que eu vou calcular a minha derivada, a direção tem que ser um vetor unitário, porque ele não pode interferir na taxa de variação. Se eu pegar um vetor de valor maior, ele interfere na taxa. Então, o vetor precisa ser unitário. Certo? Sendo unitário, nessa conta aqui, ele desaparece. Então, a gente fica com isso aqui, ó. A derivada na direção de U de f de P0 vai ser o módulo do gradiente de f vezes
cosseno de θ. Certo? E aí eu começo a fazer uma análise em cima desse cosseno aqui, ó. Por quê? Porque eu sei que o cosseno de um ângulo, ele varia sempre entre -1 e 1. Certo? Então, qual é o maior valor que essa derivada pode assumir? O maior valor que eu posso ter é justamente o módulo do vezes 1. Qualquer outro valor de cosseno, que não seja o 1, vai fazer com que esse valor aqui seja menor do que ele, certo? Eu estou multiplicando por um número menor que 1. Então, o maior valor que isso aqui atinge é quando o cosseno for igual a 1. Quer que eu repita? Então, ó, a taxa de variação máxima acontece quando o cosseno de θ é igual a 1. Cosseno de θ igual a 1 acontece quando θ é igual a 0. Certo? Ou seja, o ângulo entre a direção que eu quero escolher para calcular a derivada e o ângulo do vetor gradiente naquele ponto, o ângulo desses dois vetores tem que ser 0. Mas isso só acontece se o vetor u estiver na mesma direção do vetor gradiente. Faz sentido? Então, a taxa de variação máxima acontece quando o u é paralelo ao gradiente. Com o mesmo sentido. Certo? Ou a gente pode até dizer assim. Vou deixar assim. Mas, na verdade, o u ele vai ser o vetor gradiente dividido pelo seu módulo, porque o u tem que ser unitário, entendeu? Isso aqui é só para mostrar que o u está na mesma direção e sentido do gradiente. Se o gradiente aponta para cá, o u tem que apontar para cá também. A diferença é que ele tem que ser unitário. Tudo bem? A taxa... Deixa eu fazer o seguinte. Só pegar isso aqui. Vou colocar aqui. A taxa de variação nula, ou seja, quando não varia, é quando o cosseno é 0, certo? Se o cosseno for 0, isso aqui vai dar 0, derivada igual a 0 significa que eu não tenho variação. Faz sentido? Então, isso aqui acontece quando o cosseno de θ for igual a 0. Agora, lembrando que ângulo entre vetores varia de 0 a π, esse θ tem que ser igual a π sobre 2. Então, isso significa que o vetor u, que eu preciso escolher para me dar uma taxa de variação nula, ele precisa ser perpendicular ao gradiente. Naquele ponto específico. Tudo bem ou não? Quem tiver dúvida, pergunta, por favor.
Ok? Por fim, a taxa, eu vou chamar agora de decrescimento, só para diferenciar da decrescimento. Acho até que vale a pena, até para frisar bem isso, eu vou colocar aqui, ó, taxa de crescimento. Nossa Senhora. Taxa de crescimento máxima e taxa de decrescimento máximo. Certo? Porque não confunda a taxa oposta à de crescimento máximo como taxa de crescimento mínimo. Essa não tem, tá? Isso aqui é justamente quando o cosseno de θ for menos 1, tá? Ou seja, quando o θ for igual a π, o que significa que o vetor que eu vou escolher aqui vai ser menos o gradiente de f dividido pelo seu modo. Tá bom? Essas são as 3 direções mais importantes que nós temos. Ok? Agora que eu estou vendo que já são quase 6 horas da tarde, eu se empolguei aqui, né? Vamos fazer o seguinte, amanhã a gente termina, né? Porque está faltando ainda coisas para falar e depois eu tiro dúvidas de vocês, pode ser? Pode ser, professor. Porque se vocês não olharem, né, eu vou te varar a noite aqui. Ainda tem, mas também está acabando, né? Só falta os máximos e mínimos e os multiplicadores de Lagrange. Faltam 2 sessões, certo? Bom, eu espero que isso tenha sido uma revisão para vocês, e não estou vendo pela primeira vez, né? E a gente se vê amanhã. Firmeza? Fechou, professor. Então, até amanhã. Até amanhã, valeu. Falou, Tchau, gente. Pro. Até amanhã. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, tá? Não precisa... Aproveita o aniversário da Sandra. Agora a gente vai pelo menos comemorar com os meninos. Comer um bolinho. Já que o Corinthians não ganha, pelo menos a Sandra ganha. Aí, falou, professor, até amanhã. Alessandro, vocês escaparam de tomar uma coça nossa, isso sim. Ah, não, professor. Você sabe que o São Paulo é freguês nós, né, gente? Ah, vai sobrar pro Palmeiras, professor. Sobrar pro Palmeiras, vocês não ganham do Palmeiras, time de reserva. A gente só joga com C mesmo, então eles estão felizes. Pois é. Ô, professor, deixa eu perguntar.